sinônimo e antônimo. Bom, agora que você tem uma visão global de semântica, agora vamos treinar. Em cada bloco nós vamos falar de cada parzinho desses aí, sinônimo, antônimo, parônimo, com questões de concursos. Aqui nós temos aquele conceito básico que você já conhece, sinônimos. Sinônimos são palavras que têm sentido igual ou muito parecido. Lembrando que esse muito parecido é porque há bancas que não acreditam em sentido igual. Porque há autores que questionam mesmo. Não existe essa coisa de sentido igual, no máximo parecido. Belo, bonito, casa e lar são palavras que têm um sentido parecido. Daí, os sinônimos perfeitos. Os perfeitos são aqueles que têm significados idênticos, morrer e falecer. E os sinônimos imperfeitos, que são aqueles que são apenas semelhantes, feliz e alegre. Você não vê total correspondência entre eles, mas eles são parecidos. Agora, os antônimos. Antônimos são palavras que têm sentido contrário. Aberto e fechado são exemplos. E aí, entenda, há os antônimos contrários, os contraditórios e os correlativos. Isso é importante para concurso. Em concurso, nas provas de concursos públicos, eles não chegam a pedir esses nomes. Então, assim, antônimo contrário, antônimo contraditório, mas você tem que saber que isso existe, porque haverá provas, por exemplo, de mais alto nível da FGV, em que você não vai ver tanto uma relação de antônimo. Por quê? Porque são apenas correlativos. Os correlativos é que pegam em prova. Olhe para cá. Existem os antônimos contrários, em que não há contradição. Ó, leve e pesado. Não há contradição. Um não elimina o outro. Então, assim, leve, pesado, eles são antônimos, porque eles têm sentido contrário, por isso contrário, mas um não elimina o outro. Veja, se é pesado, não é leve, ele pode ser pesado e, de vez em quando, ser leve. Então, assim, não é que se é pesado, nunca mais vai ser leve. Aliás, quando se é pesado, rapidamente pode voltar a ser leve. Então, um não elimina o outro, por isso a gente diz que eles são contrários, mas não contraditórios. Contraditórios, um elimina o outro. Guerra e paz. Isso aqui ninguém vai te perguntar em prova. Por quê? Porque são muito parecidos os conceitos. Agora, cuidado com esse aqui. Antônimos correlativos são aqueles, por exemplo, pai e mãe. Pai e mãe são antônimos. Você vai ver em provas da FGV, por exemplo, assinale a alternativa com antônimos. Aí você olha e você fala, pai é o contrário de mãe? Como assim contrário? São. Por quê? Eles são contrários, sentidos opostos, mas a função deles é semelhante. Por isso, eles não parecem ser antônimos. É o professor-aluno. Ó, pai, mãe, professor-aluno são chamados antônimos correlativos. Professor/aluno. Ó, chefe / funcionário. Esses é que pegam em prova. Porque, repito, olhando para eles, eles não parecem antônimos. Por quê? Porque a função deles é semelhante. Ou seja, eles estão ali no mesmo campo de ideias. Funcionário, chefe, eles estão ali na empresa. Ó, professor, aluno estão na escola. Pai, mãe, na família. Mas eles não estão em sentido inverso? Estão. Por isso, eles são antônimos. Antônimos correlativos. Correlativos, o que é correlacionar? Correlacionar é ter alguma semelhança. São antônimos que têm semelhança. Semelhança de quê? De funções. Eles estão no mesmo campo de ideias ali. Pai, mãe, professor, aluno, chefe, funcionário. Mais importante é você olhar para isso. Em todos os casos aí, o que são antônimos? Antônimos são aqueles que têm sentido contrário. Tudo bem? Então, agora, vamos ao treino. Exercícios de fixação.
Agora você vai ver como é que isso é cobrado, a aplicabilidade disso. Eu vou começar com o exercício de fixação, que veio de provas de concursos, que eu fui ali adaptando para você julgar. Você vai julgar aí cada alternativa, tá bom? 1. Em imagens realistas, borram a linha entre o que é real e o que é ficção. Os vocábulos sublinhados são sinônimos. E aí? Certo ou errado? Real é igual a ficção? Eles são antônimos? Não. Item errado. Eles não são antônimos. Na verdade, aí eles estão como antônimos. Concorda? Por quê? Porque eles estão em sentido contrário. Então, ó, sinônimos não antônimos. 2. Um antônimo de prolixo é conciso? Ora, prolixo é aquele que fala muito. Conciso é aquele que é resumido, sintético. Certo. Um sinônimo de adorável é agradável? Adorável e agradável são sinônimos? Ela é adorável, ela é agradável? Sim. Certo. O antônimo de rápido é acelerado? Rápido é o contrário de acelerado? Não. Errado. Eles são sinônimos. 5. Inoportuno é um sinônimo de inconveniente. Ele foi inoportuno no comentário. Ele foi inconveniente no comentário. São sinônimos? Sim. Eles se substituem, têm o mesmo significado. Inoportuno é igual a inconveniente, ou seja, que não tem conveniência, que está falando fora de uma oportunidade, certo? Dócil é antônimo de amável? É o contrário de amável? Não. Errado. Dócil é sinônimo de amável. Rígido é antônimo de flexível? Então, ó, ele é rígido nas suas opiniões. Ele é flexível. É o contrário? Certo. O rígido é aquele que não tem flexibilidade. E o flexível é aquele que pode ter mais de uma opinião, que se abre a outros conceitos. Certo. 8. O tapete está sob a mesa. O tapete está debaixo da mesa. Os vocábulos sublinhados são antônimos? Não, errado. Eles estão com o mesmo significado. Estar sob a mesa é o mesmo que estar debaixo da mesa. Antônimos não, sinônimos. 9, esse aqui cai muito em prova. Ilações é um sinônimo de inferências? Ilações, inferências, deduções. Ilações, quando você fala assim, são muitas ilações em relação a esse assunto. São muitas deduções, conclusões, inferências. Sim, item certo. E 10, ele se veste diferente, tem um estilo próprio. O vocábulo sublinhado é um sinônimo de peculiar, diferente, próprio, peculiar, sim, peculiar é igual a próprio, que é igual a particular. Esse também é um que cai muito em prova, item certo. Repare que, para resolver essas questões, você só tem que ter conhecimento de vocabulário. Então, você nem precisa de mim para isso, concorda? Eu estou aqui só demonstrando a você a diferença de sinônimo para antônimo. Mas se você não souber o significado desses vocábulos, concorda que você não dá jeito, assim, porque são frases curtas. Mas como é que você vai se virar nas provas de concursos? Será que não saber o significado, mesmo sem saber,
o dicionário ali, o significado dicionarizado da palavra, será que você não consegue se virar? Será que o contexto não ajuda? Então, vou repetir. Claro que domínio de vocabulário salva, mas se não tiver, como vai ser? Então, agora eu convido você para resolver questões de sinônimos e antônimos das grandes bancas. A gente vai começar com as bancas mais simples, Consulplan, VUNESP, depois FCC, FGV e Sebrasp. Vamos ver como é que você se sai. Vamos ver se não saber o significado, o dicionário ali, será que você consegue, mesmo assim, se dar bem? Seja bem-vindo àquelas questões que todo mundo teme. Vamos começar por Consulplan. Então, nesse bloco, questões de concursos de sinônimos e antônimos. O que cai mais é sinônimo, tá? Então, a gente vai começar por VUNESP e Consulplan. Então, vem. O significado atribuído às palavras pode ser diferente, considerando o contexto no qual estiverem inseridas. A partir de tal pressuposto, sem que haja prejuízo da coerência e sentido textuais apresentados, assinale a proposta inadequada de substituição para a palavra ou expressão destacada a seguir. Então, o primeiro passo é entender o que a banca quer. A banca, ela já está dizendo que ela quer a errada, ou seja, em todos os casos, haverá sinônimos. Repare que ela está falando disso, ó. Todas serão sinônimos. Uma não será. Posso ir? Reunida na cozinha, a criadagem confabulava. Reunida na cozinha, a criadagem enraivecia, atormentava. Quando eu olho o contexto, eu vejo que confabulava está falando de quê? De uma reunião na cozinha. Será que nesse contexto confabular tem o mesmo sentido de atormentar, enraivecer? Bom, parece não ser a mesma coisa. Parece ser inadequada, eu vou guardar a letra A. Vamos embora para a letra B. Taxada de desleixada, a arrumadeira caprichou na limpeza. Definida, qualificada. Tá, então olhe para cá, de novo, o que a gente está fazendo? A gente está resolvendo questões de sinônimo, mas eu estou te ensinando como é que a gente consegue se virar na prova. Repare que taxada aqui está se referindo a desleixada. Desleixada aqui é um adjetivo, não é? Desleixada é um adjetivo. Então, veja, nesse contexto, algum problema substituir taxada por definida, qualificada? Não, o contexto salva. A letra B tá certa. Eu quero a errada, não é B. C. Madame esbanjou suas essências com uma altivez digna de uma rainha a caminho do cadafalso. Aí, você olha para isso, você fala, meu Deus, nunca ouvi falar. Tá, mas nesse contexto, tá ligado aqui, rainha. Ó, Madame esbanjou suas essências com uma altivez digna de uma rainha a caminho do cadafalso. Veja, cadafalso, rainha, com esse falso aqui, dá para ver que nesse contexto tem a ver com guilhotina. Se você for ao dicionário, você não vai ver, em muitos dicionários, esse significado de cadafalso para guilhotina, forca. Só que nesse contexto por isso que eu estou dizendo, essas bancas não seguem os dicionários. Elas querem que você se vire bem com o contexto. Veja, nesse contexto, o sentido é o mesmo. Você vai ver que cadafalso, dependendo do dicionário, eles nem dizem que é igual a forca. Mas, ok, porque a rainha, a forca, faz todo sentido, certa. D. Há dias que já buscava uma explicação
para os odores esquisitos que vinham da sala de visitas. Veja, esquisitos. Nesse contexto não está ligado a buscar uma explicação? Se está buscando uma explicação, é porque não é comum, é anormal, é incomum, certo? Em todos os casos, tá vendo? Esquisito tem a ver com buscar uma explicação. Isso, se está buscando uma explicação, faz todo sentido. É igual a normal, incomum. A banca quer aquela que tenha sentido inadequado. Resposta letra A. Neste contexto, não posso trocar confabular por enraivecer, atormentar. Por quê? Porque confabular, nesse contexto, está ligado à cozinha, reunião na cozinha. Enraivecer, atormentar, tem um sentido negativo que essa frase não tem. Entendeu? Então, ó, confabular é conversar apenas, sem estresse, sem preocupação. Enraivecer, atormentar, não são a mesma coisa. 12, VUNESP. De novo, ó, lembrando que as bancas gostam de contexto. Lembrando que você não precisa ser um conhecedor aprofundado de vocabulário, de dicionário. Basta entender o contexto. Aqui a VUNESP pede os termos corretos. Vamos lá. O tempo é meado do século XIX. Meado, século XIX, ó, meado tá ligado a meio, né? Meio. Então vamos lá, ó, faça aqui na vertical, ó, algo aquém, algo além, compare as alternativas. Bem próximo, aproximadamente, exatamente. Ó, aquém, além, bem próximo, aproximadamente, exatamente. Aquém exclui o além, porque não é aquém nem além. Ó como você comparando as alternativas. Ó, porque se não é aquém, também não é além. Então, um exclui o outro. São iguais, raciocínio é o mesmo. Não uma coisa nem outra. Tá. Bem próximo, aproximadamente e exatamente. Quando você vai lá para o contexto, ó, o tempo é meado, meio, bem próximo à metade, aproximadamente à metade, ou exatamente à metade. Dri, tô na dúvida. Tá bom, então guarde as três. Vamos guardar as três. Agora, ó, modelo, símbolo, mito. Normalmente, quando há 3 colunas, a segunda não vai resolver sua vida. A que vai resolver é a terceira, pode crer. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, modelo, símbolo e mito. Incensado pelo filósofo Walter Benjamin, o Flaner virou um ícone. Então, ó, o Flaner virou, esse virou aqui, ó, ícone tá ligado a virou, sempre olhando o contexto, ó, virou, filósofo. Então, peraí, virou um ícone. Um ícone poderia ser virou um modelo? Sim. Um ícone poderia ser virou um símbolo? Sim. Então, até aí tá tudo bem. Ó, um ícone poderia ser virou um mito? Poderia. Ícone, mito. Mito muitas vezes tem o sentido de símbolo, modelo. Você tá vendo que a segunda coluna nunca resolve? Então, vamos para a terceira. Vem, ó. Caminhar sem destino desafiava. O ideal aqui é fazer de trás para frente. Desafiar o utilitarismo. Então, tá indo contra o utilitarismo. Está indo contra. Ó, porque está caminhando sem destino. Então, se está caminhando sem destino, se opõe ao utilitarismo. Então, olhe para cá, nesse contexto, há um valor de oposição. Estimulava, opunha-se ou harmonizava-se? Opunha-se. Resposta, letra D. Aproximadamente a metade, porque é o meado, então não é, ó como a letra C e a letra E são muito parecidas, ó. A é igual a B e C é igual a E. Porque não é bem próximo e nem exatamente. Elas extrapolam. Resposta letra D. Mais, ó, VUNESP.
prova para DPE. A banca veio, de novo, com sinônimo. 2 colunas. Ideal é ir sempre de trás para frente. Mas como são 2, eu vou ficar da primeira para a segunda. Vem. Leia o texto primeiro para ter uma ideia do contexto. Ele diz: a atividade dos mares se comporta como uma espécie de ferramenta de captação do calor do planeta. E com isso, alivia os efeitos catastróficos ou, ao menos, os mais perniciosos. Então, nesse contexto, perniciosos, está mandando seta para quê? Está ligado a catastróficos, tá bom? Então, está ligado a catastróficos, perniciosos. Então, vem. Perniciosos, catastróficos, efeito estufa, efeitos agressivos do efeito estufa. Não sei, Dri, sei lá, eu gostei do agressivos, porque é coisa ruim. Tá, então guarde o A, a letra A. Desastrosos, vai lá para o contexto, perniciosos, desastrosos. Sim, gostei. Exacerbados, exacerbado é aquilo que é enfático, perniciosos, exacerbados. Estranho esse aqui, não é? Nada a ver. Nocivos está lindo, é igual a desastrosos. Detectáveis, detectável é aquilo que se detecta, nada a ver, nesse contexto, não são os efeitos detectáveis, são efeitos ruins que prejudicam, né? Desastrosos, nada a ver. Então, é assim, você ficaria em dúvida entre B, no máximo A, B e D. Agora a gente vai, porque na A a gente ficou na dúvida, agressivos, tudo bem. Agora você vai para a segunda coluna, restritivo, consensual ou categórico. Aí você vai lá para o texto taxativo. O relatório da Organização Meteorológica Mundial é taxativo e deixa um alerta equivalente a uma advertência. Nesse contexto taxativo, está ligado à advertência. Então, quando ele diz, o relatório é taxativo, deixa um alerta com cara de advertência. Taxativo, nesse contexto, você tinha ficado em dúvida. Taxativo é restritivo? Taxativo é consensual? Ou taxativo é categórico? Ora, nesse contexto, está ligado aqui, está ligado a relatório, está ligado a advertência. Então, ele é categórico. Consensual, que foi o que mais deixou na dúvida lá, porque desastrosos tinha a ver com nocivos. A B começou bem, só que consensual é algo positivo. E naquele contexto, sempre vá com essa história de positivo e negativo. Taxativo está ligado à advertência. Se está ligado à advertência, então ele não é consensual, ele é categórico, ou seja, firme. É o firme. Categórico é aquilo que é definitivo. Que é igual a definitivo. Resposta à letra D. Tá bom? Vem. A gente está treinando com questões de sinônimos, 14, e ao mesmo tempo você vai melhorando seu vocabulário. Isso é muito bom. No próximo vídeo a gente vai subir a ladeira, porque a gente vai para FCC e FGV. Essa aqui é a última tranquilinha. VUNESP. Aqui a banca diz, considere as passagens. Enchiam de mensagens amáveis as ruas de outrora. O segundo parágrafo. Eu nem coloquei o texto aqui porque eu acho que você não vai precisar. Ruas de outrora. Aí a banca quer saber, outrora, tempos passados, tempos sombrios, tempos longínquos, tempos modernos, tempos imaginados. Ruas de outrora, outrora não é outra hora.
outrora é outra hora. Ó, outra hora. Outra hora não foi a hora que já foi? Então, outrora, ó, outrora. Se é outra hora, hora que já foi, ou é a letra A, tempos passados. No contexto havia uma ideia negativa, tempos sombrios? Não, porque são mensagens amáveis. Olha como a banca é mãe. Outrora ali tem uma conotação positiva, sempre levando para o positivo versus negativo. Ali, ele não está falando nada de coisa ruim. E a B fala de coisa ruim, então já elimino, não pode ser B. Tempos longínquos. Ah, gostei, porque longínquo é passado. Ok, vou guardar a C. Tempos modernos. Não, já vi que não. Tempos imaginados. Como assim imaginados? Nada a ver, extrapolação. Pronto, você ficaria em dúvida entre A e C. Tá bom. Ó, então, vou deixar aqui a A e a C para você, tá? Agora a gente vai ficar comparando, ó, absurdos e momentos, tá bom? Então, vem, ó. As casas de Platibanda expunham todos os seus disparates felizes. Ó, disparate tá ligado a expunham. Ó, expunham os disparates. Aí você vai lá, entre, ó, absurdos ou momentos. Você vai lá no contexto, ó, momentos felizes, expunham os momentos felizes ou expunham os absurdos felizes. Bom, já te falei que a segunda coluna é sempre um problema. Vamos ver se a terceira coluna vai melhorar. Ó, brandura e compadecimento. Repare que brandura é coisa boa, compadecimento é coisa ruim. Vê como a banca já está te ajudando aqui com a polarização. Você vai lá para o texto e vai ver se é coisa boa ou coisa ruim. Ouvia-se a sua linguagem com enternecimento. Enternecimento está ligado ao que é terno. Terno, de ternura. Ternura é coisa boa e não coisa ruim. Então, mesmo que você tivesse ficado em dúvida entre A e C, a terceira lacuna resolve sua vida. Ó, enternecimento é coisa boa, positiva, brandura. Resposta letra A. Então, ó, outrora é o mesmo que tempos antigos, passados. Disparates, lá no contexto, que está ligado a expor. Então, ó, expor os disparates é expor o quê? É expor a coisa ruim. Disparates absurdos. E brandura, sinônimo de enternecimento, ternura. Resposta letra A. No próximo bloco, nós vamos trabalhar com bancas que pegam mais pesado. Bancas em que as palavras, às vezes, são até mais complexas, palavras desconhecidas, mas que buscam aí o seu domínio de contexto, das relações semânticas dentro do contexto. De repente, o contexto pode salvar a sua vida. Roda a vinheta aí, vamos de FCC e FGV.